Bom, essa troca de comando aí do Ministério da Previdência parece que não deve estancar tão cedo essa crise deflagrada pela revelação de um esquema bilionário de fraudes do INSS. Na sexta, depois de uma fritura longa, o ministro Carlos Lupe entregou o cargo e logo foi anunciado que Volney Queiroz, o secretário executivo do Ministério, assumiria essa pasta. E aparentemente tem uma fila aí de parlamentares da oposição com requerimentos já para que Queiroz vá ao Congresso explicar como essa fraude aconteceu e o que está sendo feito para evitar que se repita. Até por conta dessa movimentação dentro ainda do PDT, né? A escolha do presidente Lula em manter alguém que também é do PDT para, de alguma forma, apaziguar os ânimos dentro do partido que poderia desembarcar do governo, né? Já que Lupe é o seu líder. Você escreve sobre isso na sua coluna, né? Sobre essa escolha também do presidente em pegar alguém de dentro do partido. Pois é, o pior, né, é que essa troca que o presidente Lula fez está sendo considerada uma troca de 6 por meia dúzia. Por quê? Porque o Volney Queiroz é o braço direito do Lupe e estava na reunião do Lupe em 2023, em que o Lupe foi avisado, alertado de que tinha um esquema de corrupção no INSS. Ou seja, 6 por meia dúzia, porque se o Lupe, ele na verdade entregou o cargo, mas na verdade todo mundo sabe que ele foi demitido, né? Na prática, o presidente Lula demorou para demitir o Lupe e na hora de trocá-lo, trocou o Lupe pelo Lupe, né? Porque esse era o braço direito dele. Se também tinha sido alertado desde 2023 de que tinha esse esquema de corrupção no INSS e não fez nada, qual é a diferença de trocar um pelo outro, né? O Volney Queiroz, ele é um quadro muito aliado ao presidente Lula e ao PT. Tanto que ele foi contra, ele é parlamentar há vários mandatos, 6 mandatos de parlamentar, de deputado federal. Ele votou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, votou também contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Ele sempre é muito alinhado com o PT. Mas isso é bom para o Lula, é bom para o PT e pode ser bom para o PDT, mas acontece o seguinte, que não é bom para a percepção da opinião pública. A opinião pública vê e diz, o presidente Lula demorou tanto para demitir o Lupe e botou alguém que também sabia dos esquemas, que também estava na cúpula do ministério e não fez nada. Na minha opinião, foi um erro político do presidente Lula. Mas, enfim, ele não quer abrir mão ali do PDT. O PDT que não tem alternativa, que sempre foi satélite do PT e que vai ficar contra o PT, contra o governo, para o quê? Para apoiar o quê? O bolsonarismo? Não faz sentido. E o fato é o seguinte, é que as investigações continuam e além daquelas 33 viagens de uma só pessoa, né? 33 viagens, gente, para paraísos fiscais com malas cheias de dinheiro vivo. Você tem aqueles carrões todos, Lamborghini, você tem Mercedes, tem Porsche, tudo comprado com dinheiro de aposentados e pensionistas. Agora vem a informação no UOL de que os investigados pela fraude também gastaram 35 milhões de reais em 8 anos com o quê? Com imóveis. Então eles compravam carrões, compravam salas comerciais, apartamentos, mandavam malas de dinheiro para o exterior, do dinheiro tão suado de uma vida inteira, né? Um dinheiro que já é tão pequenininho, de aposentados e pensionistas. Então a Polícia Federal continua firmemente nas investigações. Isso é um ponto positivo para o governo Lula.
A gente lembra que no governo Bolsonaro tentou intervir na polícia, tentou não, ele interveio na Polícia Federal, interveio na ABIN, interveio na Receita Federal, no COAF, e o Lula, ele, apesar de todo o dano político que ele sofre com a crise do INSS, ele mantém a independência da Polícia Federal. Neste caso, é um ponto positivo para o Lula. Muito bem. Vai ter mais novidades nesses próximos dias. A cada dia está tendo. Eliane, outro assunto, a gente ficou sabendo hoje que vai ter uma nova ministra das Mulheres, mas a gente ficou sabendo pela própria escolhida. Eu nunca ouvi falar numa coisa dessa, gente. A gente viver é aprender, não é? Então a gente está aprendendo agora uma nova forma de anúncio de ministro, né? Uma nova forma de anúncio de troca de ministro. A própria indicada, a própria convidada é que anuncia aos quatro ventos, inclusive pela mídia, né, que ela vai ser ministra, ou seja, que ela está derrubando a outra. Então cai a petista Cida Gonçalves e entra a petista Márcia Lopes, que é irmã de um personagem muito, muito simbólico dos dois primeiros mandatos do Lula, que é o Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, que é muito ligado à Igreja Católica, aos movimentos sociais, que era um grande ali, vamos dizer, assessor, consultor do Lula, e que no terceiro mandato foi escanteado, tá num carguinho de terceiro, quarto escalão no Ministério do Trabalho. Mas o Gilberto Carvalho, sim, foi um personagem muito importante nos governos Lula e era uma pessoa sensata, uma pessoa muito querida no PT e fora do PT. E agora a irmã dele, que é cientista social, a Márcia Lopes, anuncia que vai assumir o cargo. Ela está vindo para Brasília, é do Paraná, está vindo para Brasília, se é que já não chegou, para assumir o cargo. Então não se sabe se a posse é hoje ou se é amanhã, antes da viagem do presidente Lula na quarta-feira para a Rússia e China. Acompanhamos também as novidades em relação a isso. Vem cá, só para concluir, né? A gente está falando de reforma ministerial há meio ano, desde o ano passado. A gente já está no mês 5 e a gente está falando em reforma ministerial desde do ano passado. E não tem reforma ministerial, tem reformas mexidas pontuais. Curiosamente, sempre prioritariamente mexendo com mulheres, né? Porque teve a ministra do Turismo, teve a ministra dos Esportes, teve a ministra da Saúde, todas três caíram. Agora a ministra das Mulheres. Ninguém está sabendo exatamente por que essa troca, mas tem muita gente em Brasília suspeitando que tem aí o dedo da Janja, porque a Janja, nessa questão, né, de gênero do Ministério das Mulheres, certamente ela opina, se não é ela que manda. Mas tá todo mundo aí com medo de que nos próximos dias saia alguma coisa que não seja muito simpática para Cida Gonçalves. Eu espero que não, né? Ministério das Mulheres, mulheres ministras, vamos ver se vem alguma explicação para essa troca. Seguimos por aqui com a Eliane Cantanhede, que também está de olho nessa nova fase do julgamento do golpe lá no STF, aí com os militares na mira desta vez, né, Eliane? Olha, é a terceira fase do julgamento. É possível que de denunciados, eles também, esse novo núcleo, que é o núcleo da desinformação, também todo ele seja transformado em réu. Você vai ter já 21 réus pela tentativa de golpe de Estado. No primeiro bloco, que foi liderado pelo Jair Bolsonaro, que era chamado ali o líder da organização criminosa, também teve os generais, o almirante. No segundo,
também coronéis, general, etc. No terceiro, também um monte de militares. Então, sabe que o número 1 dessa lista da desinformação, que era aquele pessoal que usava as redes sociais para, enfim, difamar o Supremo Tribunal Federal, difamar os ministros do Supremo Tribunal Federal, falar mal, fake news de urna eletrônica, de eleições, da democracia, etc. Eu acho que tem um personagem muito interessante nesse núcleo. Interessante é porque eu sou elegante, tá? Certo. Mas é o major da reserva do Exército, Ailton Gonçalves Barros. Esse major da reserva do Exército, o Ailton, ele foi expulso do Exército porque ele era um péssimo militar envolvido em um monte de coisa mal explicada. Então ele foi expulso do Exército. Mas até hoje ele é grande amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando você olha aqueles processos todos contra o Bolsonaro, tem sempre o Ailton no meio. Por exemplo, no caso dos atestados de vacina. O Ailton participou ativamente dos atestados falsos de vacina que, enfim, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo, resolveram deixar para lá. Mas o fato é o seguinte, que essa lista começa com o Ailton, no caso da desinformação, da tentativa de golpe de Estado. Aí tem major da Reserva do Exército, Ângelo Martins de Nicole, o Carlos César Moretson Rocha, que é engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, o Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Bormevet, que é agente da Polícia Federal, deixa eu ver aqui, o Marcelo, aí tem também, ele foi também da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. O Bormevet era aquele que, na transição, espionava os dados, os passos do Lula para informar para a quadrilha do golpe, onde é que o Lula andava, qual era a hora do Lula, para lá e para cá. A Polícia Federal tem horror dele. Bem, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel da Reserva do Exército. Enfim, vocês veem que do núcleo tem esse policial federal, né? E tem também um outro civil, mas vocês veem que a maioria é de militares. E isso vem aí numa hora, esse julgamento que começa essa semana, né? Vem aí numa hora em que o ministro José Múcio da Defesa reclama a falta de apoio do governo Lula para deslanchar um projeto muito caro às atuais cúpulas de Exército, Marinha e Aeronáutica, que é aquele projeto que limita, que, enfim, reduz muito a entrada de militares na política. Por quê? Porque diz o seguinte, ou uma coisa ou outra, ou o militar vai para a reserva e vai ser candidato, ou ele não pode ir. Hoje, qual é a regra? Ele vai, sai, pede uma licença das Forças Armadas, concorre. Se perder, volta para as Forças Armadas. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica não querem mais saber disso. Quem sair para se candidatar, saiu e não volta mais. E o Múcio está reclamando que o governo está lavando as mãos para esse projeto, que é muito importante para eliminar ou reduzir a politização nas três forças. Muito bem. Eliane, outro assunto aí da semana, duas viagens do presidente Lula. Primeiro ele vai para a Rússia e depois para a China em meio ao tarifaço do presidente Donald Trump. Exatamente, né? A viagem do Lula na quarta-feira, mais uma vez, com políticos a bordo do avião presidencial,
É uma viagem que oficialmente é justificada pelo aniversário do dia da vitória, né? Quando, enfim, a Rússia, naquela reta final, venceu o nazismo, venceu Hitler, né? Então Lula vai para Moscou. Há uma expectativa de que ele se encontre na quinta-feira com Vladimir Putin. E é claro que nessa conversa entra não apenas a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, mas também o tarifaço do Donald Trump. E depois, no sábado, o Lula sai de Moscou e vai para a China, vai para Pequim. E a gente lembra que Brasil, Rússia e China são os 3 principais países dos BRICS. E os BRICS são uma espécie de fortaleza de resistência contra o Donald Trump, não apenas no tarifaço, mas nas audácias. Todo dia é uma audácia do Donald Trump. E os BRICS também que estão trabalhando cada vez mais fortemente a tese de uma moeda alternativa ao dólar para as trocas comerciais internacionais. Portanto, essa viagem do Lula à Rússia e à China pode trazer notícias bastante relevantes, não apenas para o Brasil, mas para os BRICS e para o resto do mundo, que acompanha estarrecido essa política tarifária do Donald Trump. E a diplomacia brasileira vai ter que fazer ali muitos cálculos, né? Porque é uma aproximação da China no momento em que os Estados Unidos estão com muita bronca, né? Dos chineses, com a questão das tarifas. Qualquer ponto fora da linha ali pode passar uma imagem equivocada que pode prejudicar o Brasil, né, Eliane? Exatamente. Você sabe, Carolina, que o Itamaraty, né, a diplomacia brasileira, os diplomatas brasileiros são muito elogiados mundo afora. Né? Se o Lula deixar por conta do Itamaraty, a gente fica mais tranquilo. O problema é se o Lula e o Celso Amorim, que é o assessor internacional, resolverem tomar partido numa guerra dessas. A gente tem 2 grandes potências hoje, que são os Estados Unidos de um lado e a China de outro. Os 2 que são grandes que se entendam, né? Porque o Brasil tem que pensar nos interesses nacionais. E quais são esses interesses nacionais? Né? Se equilibrar de forma a tirar partido da guerra dos gigantes. O Lula, desde o primeiro ano desse terceiro mandato, mandou sinais enviesados de uma aliança, né? Ele elogiando Rússia e China e ali criticando, atacando, ora os Estados Unidos e até a Europa, que são os 2 polos da democracia ocidental. Então, você tem toda a razão, Carolina, é uma questão delicada, tem que tirar proveito objetivamente na questão dos tarifaços, fazer uma aliança na questão dos tarifaços, mas isso não significar uma aliança político-diplomática do Brasil com um lado dessa história. Até porque a China é um grande parceiro, o maior parceiro comercial do mundo, mas não chega a ser exatamente uma grande democracia. Nem a China, nem a Rússia. Só para concluir rapidinho, Eliane, na economia a gente está de olho nessa decisão de juros, né, do Copom. Estava dando uma olhada até para algumas notícias vindas aqui do broadcast, dizendo que o mercado passa a esperar agora um corte de 0,1 ponto percentual na Selic em dezembro a 14,75%. As medianas, né, do relatório Focus continuam indicando que o Copom vai aumentar a Selic a 15% no fim do ciclo de aperto, que é em junho. E também tem a questão que envolve a comissão especial lá na Câmara sobre imposto de renda, né? A previsão é de que amanhã
seja instalada a comissão especial da reforma do imposto de renda, que tem como base 2 pilares, né? Um é a questão ali da isenção de imposto de renda para quem tem renda até R$5.000. E na outra ponta, para compensar, é a tributação de quem ganha 50 salários mínimos ou mais, R$50.000 ou mais. Então, é importante essa comissão, primeiro para dar um certo alívio ali para o governo, um sopro de energia para o governo e para o próprio Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda. E exatamente na semana do Copom, a expectativa é, sim, de que continue essa tendência de alta. Mais uma alta e já apontando para novas altas. Por quê? Porque tem o tarifaço do Trump, porque o Congresso brasileiro está parado esse ano, a gente está em maio, mês 5, o Congresso está parado e você tem muitas dúvidas na questão fiscal, na questão política, então o ambiente internacional e o ambiente interno não justificam queda nem mesmo manutenção dos juros.